Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui no canal Conectados a Cristo. Por isso, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vem comigo aprender da palavra do Senhor. No vídeo anterior, eu falei a respeito do filho pródigo, sobre os passos que o levaram para a perdição. Isso mesmo. E ele pagou um alto preço ao ponto de querer comer a comida dos porcos. E hoje eu quero falar com você sobre os 7 passos do filho pródigo para regressar ao lar. E nós? Será que nós também precisamos regressar ao lar? Será que eu e você também precisamos voltar à presença do nosso Senhor? Se estamos afastados, se você está afastado ou conhece alguém que está, vamos aprender para poder ajudar esta pessoa a viver uma vida poderosa na presença do Senhor. Então eu quero falar aqui com você. Eu li no último vídeo a respeito de Lucas no capítulo 15, a partir do versículo 11. Eu quero ler aqui o versículo 17 com você, e que fala assim, olha: então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Direi, olha só, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. É assim que o nosso Pai nos espera. É assim que o nosso Deus nos espera. Você sabia disso? E olha só os passos ali para o filho pródigo regressar ao lar. O primeiro passo foi o seu despertar. Ele caiu em si. Ele ali naquele momento, ele viu o erro que ele tinha cometido. Ele naquele momento ali deu um estalo na vida dele, falando, não, eu não posso continuar vivendo assim. E ele teve um despertar em Deus. Que nós possamos pedir esse despertar para Deus. Que Ele possa agora tirar toda a cauterização da nossa mente. Toda mentira de Satanás tem colocado muitas vezes nas nossas vidas. Para que possamos reconhecer que só na presença do Pai nós podemos ser felizes. Esse foi o primeiro passo, o despertar. Segundo, foi a reflexão. Se você ler o capítulo 15 de Lucas, do 11 ao 32, você vai ver essa história aí completa. Então, ele falou lá no versículo 17 que ele poderia morrer ali. Ele morreria ali de fome. Então, ele teria que voltar para a presença do Pai. Eu imagino que ele ali refletiu tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha vivido, todo o pecado que ele cometeu. E falou, não, eu não quero mais viver assim. Deus nos ama, querido. Deus nos ama e Ele sempre está com os braços abertos para nos receber. Mas para isso, nós precisamos refletir. Para isso, nós precisamos agora reconhecer que somos pecadores, que precisamos do nosso Deus. Então, o primeiro passo foi o despertar. A segunda, a reflexão. A terceira, a decisão. Nós lemos aqui, levantar-me-ei e irei para a presença do Pai. Muitas vezes nós estamos esperando que as pessoas venham nos procurar. Muitas vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos que nós achamos que somente as pessoas, os líderes, os pastores, os amigos, o pai, a mãe, aquela pessoa que é autoridade sobre a nossa vida, precisa vir se humilhar para que nós possamos voltar. E não é assim. Nós é que precisamos dar o primeiro passo. Então, tome a sua decisão. Nós somente vamos ter resultados diferentes se nós tivermos atitude diferente. Então, tome a decisão diferente hoje. Quarto passo, a sua confissão de pecados. Ele disse lá no versículo 18, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Então, nós precisamos confessar, precisamos aí realmente analisar a nossa vida e confessar o nosso pecado a Deus. A palavra diz lá em Tiago, confesse o pecado ao Senhor e Ele te perdoará, mas confesse o seu pecado uns aos outros para serem curados. Claro que para as pessoas certas, pessoas de Deus, mas eu quero dizer para você, confesse o seu pecado para Deus.
dê nomes aos bois. É isso mesmo. Porque muitas vezes, Senhor, perdoe todos os meus pecados. Mas dê nome. Fala, Senhor, perdão porque eu pequei. Perdão porque eu fiz assim. Perdão, Senhor, mas eu quero mudar. Eu não tenho força, mas o Senhor é a minha força. Olha só, esse foi o quarto passo aqui para ele regressar para a casa do pai. O quinto passo foi a sua declaração. Aquele momento em que ele se humilhou. Ele jogou a soberba fora, ele jogou o orgulho fora e ele falou assim, olha, eu não sou digno de ser chamado seu filho. É isso mesmo. Muitas vezes nós estamos tão cheios de orgulho que não olhamos para nós mesmos e não vemos aquilo que nós precisamos mudar. Mas nós precisamos fazer isso. Olha, eu não sou digno. Esse foi o quinto passo, a sua declaração. O sexto passo, olha só, a sua prontidão. Prontidão para quê? Para abrir mão de tudo. Isso mesmo. Abrir mão do pecado, abrir mão daquilo que afasta de Deus, abrir mão de muitas vezes viver aí uma vida neste mundo deliberado. Às vezes você pode até perguntar, que mundo é esse que você está falando? Eu não tenho que viver nesse mundo? Sim, tem que viver nesse mundo, mas nós não precisamos praticar as coisas terríveis que existem nesse mundo. Então, o sexto passo é a sua prontidão em abrir mão daquilo que é necessário. Do que você precisa abrir mão hoje? Qual pecado que você precisa abrir mão hoje? Pense nisso. E o sétimo passo, o seu regresso. Ele simplesmente se levantou e foi. Se levantou e foi. E ele voltou para a casa do pai, temendo às vezes que o pai não o receberia. Mas o nosso pai sempre está com seus braços abertos para nos receber. Então volte, regresse para a casa do pai. Glorifique o nome do Senhor, confesse pecado, perdoe se for necessário, peça perdão se for preciso, mas não fique afastado da casa do Pai, do Todo-Poderoso. Volte para a casa do Pai, Ele está te chamando e Ele está de braços abertos para te receber. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.